Olá, seja bem-vindo. Como prometido, mais um podcast Papo com Especialista. E hoje eu tenho um grande prazer de receber um grande professor, o professor Altruda, professor doutor Altruda, grande professor e amigo, é um professor doutor pela Universidade de São Paulo em anatomia, e eu posso falar que é um dos ícones da anatomia do nosso país, uma vez que durante 45 anos dando aula de anatomia, formando profissionais, é com grande prazer que eu tenho você hoje aqui nesse bate-papo de especialista. Altruda, seja bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Eu que tenho o prazer de estar aqui com você, né, pela nossa amizade, pelo seu desprendimento, pela sua força de vontade de fazer coisas boas para a odontologia, e você ter lembrado de mim, né, para participar desse programa, né, que a gente vai conversar sobre esse programa hoje. Então, eu agradeço e estou aqui, vamos conversar, vamos falar de Papo de odontologia. amigo, legal. Vamos falar de anatomia, vamos falar de alunos, vamos falar de tudo que a De gente tudo, puder falar. legal. O primeiro, a razão da essência de você ter mencionado o que eu lembrei de você é porque a nossa filosofia da nossa plataforma é trazer para o aluno aquilo que a gente teve de melhor em relação a determinados referenciais da odontologia. E eu e meu grupo, eu posso falar de coração, que a forma de como você, professor Altruda, ensina, desde o meu primeiro curso de especialização, que eu também fui formado por você, eu me apaixonei realmente da forma de como você envolvia os alunos, e depois eu acabei me encontrando com você durante o processo de mestrado na faculdade da Unisa, e eu vi a forma de como os alunos falavam de você com um amor tão grande, e nisso eu consigo enquadrar você naqueles poucos professores que realmente marcaram a minha formação. Então, assim, de coração, essa é a real razão que eu, Guilherme, e a minha equipe Quantum Leap traz você aqui para ministrar o curso de anatomia na nossa plataforma e trazer um pouco dessa experiência. Imagino eu que quando começou na anatomia não tinha cabelo branco. Conta a história para mim. Tudo O que pretinho. que levou você para anatomia, sabendo que é uma das matérias que o estudante mais tem pavor? Conta para mim como que foi. Bom, boa pergunta. Né? Como é que teve início isso? Isso daí teve início em 1979. Né? Eu tinha acabado de me formar, eu me formei em Bragança Paulista, na Universidade de São Francisco, e eu já estava em consultório, trabalhando em consultório, né? E uma coisa que me deixava um pouco irritado em consultório era tratar de parente, né? Parente me deixava tenso, né? E aí eu tive um convite, né, de um grande amigo meu, do Capela, se eu queria dar aula. Eu falei, puxa vida, Capela, eu dar aula? Caramba, imagina o professor, né? Ele falou, não, se você quiser, você pode vir comigo aqui para... Na época era o ZEC, né? Hoje é a Unisa. Sim. E foi assim, eu comecei, eu não sabia praticamente nada, né? Eu ficava lá, eu não dava aula teórica porque eu não sabia dar aula direito, e ficava lá nos laboratórios e tal. E o Capela sempre me orientando, me passando informações, e aí eu fui crescendo. Foi estudar, foi Fui fazer. estudar, e o Capela exigiu que eu fizesse pós-graduação, aí prestei na USP, entrei no doutorado, né, terminei o doutorado, Em defendi minha anatomia. tese, uma tese de um tema que eu gosto muito, que é ATM, e eu fiz uma tese sobre a inserção do músculo pterigoide lateral na cápsula e no disco articular. Né, existia uma polêmica na época, se insere no disco, não se insere no disco. E aí acabei fazendo a minha tese, tirei meu título, e cada vez mais eu fui me apaixonando por dar aula. Por dar aula. Aí larguei o consultório e falei, eu vou somente dar aula, eu gosto de dar aula. E eu gosto mesmo, eu tenho prazer, às vezes quando eu estou meio cabisbaixo, meio para baixo, eu entro numa sala de aula, eu mudo. Eu me transformo, parece que eu cresço, eu tenho vontade de explicar. Você esvazia o pote, parece que enche de Ex novo, né? Exatamente. Eu olho para os alunos, parece que eu sinto o que ele não está entendendo, como é que ele poderia entender melhor. Então eu tento seguir esse caminho, né? E eu fiz grandes amigos nessa minha profissão de professor. 45 anos.
Eu já vi professor, até com mais tempo e tal, mas que o professor ele acaba não sendo assim marcante para o aluno. Principalmente anatomia, né? Principalmente a anatomia, que todo mundo fala uma disciplina chata, uma disciplina Maçante. pesada, maçante, É a né? primeira disciplina que o aluno, eu imagino, o estudante já se depara e fala, meu Deus, como que eu vou decorar tudo isso, né? Como que eu vou Exatamente. entender tudo isso? Exatamente. E eu sempre procurei, né, em cima dessa minha forma de dar aula, né, eu procurei deixar tudo um pouco mais fácil. Então eu converso com os alunos, parece que eles entendem de uma forma que eu falo que fica mais fácil para eles entenderem. E como eu estava falando, eu fiz grandes amigos. E eu tenho ex-alunos formados que são hoje top na profissão. 45 anos, Eu você tenho, formou milhares de e daí eu tenho profissionais. professores assim que hoje são considerados o top na odontologia, tanto na área de cirurgia quanto na endodontia, periodontia, implante, radiologia, ou seja, eu tenho orgulho quando eu vejo alunos assim, falo, puxa, esse cara foi meu aluno. Né? E eu vejo que todos os alunos que eu vejo encontrar o senhor, assim, a forma de referência, a forma de respeito pelo aprender, eu me incluo nisso. É, e eu vejo assim, eu acredito que o que você tem visto da anatomia, né, uma vez que você acompanhou 45 anos de universidade, e a gente sabe que hoje o nosso país tem a maior quantidade de universidade do mundo. E o que você tem enxergado, o que tem acontecido com as universidades, principalmente particulares, tanto universidade, o que você enxerga desse panorama que a gente está vivendo atualmente? Se você for pegar da época que eu comecei a dar aula, realmente para hoje está muito diferente. A carga horária A mudou carga muito? horária, por exemplo, naquela época eu tinha 8 horas de aula por semana. 8 horas por 8 semana, horas, era um dia completo, era manhã e 30 aulas, tarde. 32 horas mês de aula de anatomia. Hoje, no máximo, você tem 4 horas. Então, isso aí já diminui bastante. Você é obrigado a retirar algumas coisas. Que não dá Você não tempo fica de tão dar. completo, né? Outra coisa que eu senti também é que as faculdades, elas, claro, tem que pensar na parte financeira, né? Na parte monetária, mas elas acabam, eu acho assim, que injustamente, às vezes, demitindo professores que são muito bons, estão no auge, né? Da sua carreira. E acabam trocando por pessoas com Eu tenho menos. acompanhado que o corpo clínico de muitas faculdades particulares, assim, eles já enxugaram os doutores, enxugaram os mestres, É, e muitas faculdades têm cadeira só de especialista, ou seja, tem muitos sim, professores bons muito especialistas, bons. mas quem foi formado para ser professor é diferente, né? É diferente. A gente vê professores, é o que você disse, que são até bons, mas estão começando, ainda não têm experiência, eles acabam desligando professores com uma grande experiência. E Eu às vi vezes isso você acontecer está no auge da da sua sua carreira, carreira. ou seja, na parte de conhecimento, de didática, de relacionamento, de humanidade, nessa hora eles pegam e dispensam o professor, porque pode estar um pouco mais alto o salário. Né? E Isso a gente contrato. vê acontecer, eu vi acontecer, a gente vê isso no panorama nos últimos 20 anos, então, a sensação que a solidez daquele ensino que nós víamos no passado parece Sim, que foi meio que dissolvendo, né? sim, isso aí eu percebi, por exemplo, eu dei aula na Universidade de Cruzeiro do Sul, que é uma excelente faculdade, eu adoro muito essa faculdade, mas eu lembro que na época o professor Walter Genovese era o diretor, e ele falou para mim, Tuda, você daria uma disciplina chamada anatomia topográfica? E foi o meu sonho, ter essa disciplina dentro de uma faculdade. Eu falei, Walter, eu nunca tive essa disciplina, quer dizer, anatomia a gente entende, eu falei, mas eu teria que montar tudo. E montei uma disciplina de anatomia topográfica, foi excelente, os alunos, eles recebiam, cada 3 alunos recebiam uma M cabeça, tinham que dissecar tudo que aprenderam no primeiro ano, Você montou o que seria ideal para a e, aprendizagem do tirar aluno. a pele, achar o nervo, achar o músculo, achar a artéria. Então foi fantástico, né, essa aula. E no fim, quer dizer, tivemos que cortar essa disciplina por falta de tempo. Carga De horária reduzida. 5 anos, de 6 anos, passou para 4 anos. Então era uma disciplina, os alunos adoravam, né? Foi muito bom. Mas, o que acontece? Hoje, os alunos são obrigados a se reciclar.
são obrigados a fazer cursos, Correr atrás, correr atrás. porque a grande maioria das universidades não estão suprindo no momento, né? Sim. E assim, a pandemia veio para complicar um pouco mais a situação ainda. Como que está saindo da faculdade já com carga horária reduzida e muitas vezes profissionais que tiveram um grande déficit do aprendizado durante a pandemia, precisa correr atrás, precisa aprender. Sim, e assim, anatomia eu vejo que cada vez mais vem sendo uma disciplina que o dentista vê que ele precisa conhecer. Agora com essa história de harmonização orofacial, sim, anatomia, o aluno tem no primeiro contato na universidade pavor, nome, e assim, ele não consegue relacionar isso com o dia a dia, né? E eu vejo que você conseguiu, nesses anos, mais ou menos que criar uma anatomia aplicada às especialidades. Conta isso para mim, de onde veio essa união de eu vou pegar a anatomia e vou aplicar as especialidades odontológicas. Aonde você viu esse gap para encaixar? Interessante a ideia. Eu sou convidado por muitos professores de especialização para fazer a parte de anatomia. Então, nesse tempo que eu fui percebendo que os alunos, os formados, os recém-formados, tal, tinham muita dificuldade de entender anatomia. E a anatomia, não adianta, você pode falar o que você quiser, mas a anatomia dentro da odontologia, ela é fundamental em qualquer especialidade. É igual um cozinheiro querer fazer alguma coisa se ele não conhece os elementos da receita. Exatamente. Né? Então a anatomia, ela é imprescindível. E o que eu fui percebendo é que muitos alunos, eles estavam atuando, trabalhando, até que, mas pelo hábito. Eu vi até falar, automático. É automático. Deus é dentista. Não, Deus é dentista, mas também uma hora ele quer que você mostre um pouco de conhecimento, né? Sim. Então eu comecei assim a forçar um pouco mais a minha aula, forçar um pouco mais em termos de conversar com os alunos, as dificuldades que eles podiam ter, o que eles gostariam que eu falasse mais. E foi onde eu fui me adaptando para poder dar as aulas que eu acabei dando. E a gente também percebe, eu tenho vários amigos, claro, professores de anatomia, e muitos foram meus ex-alunos. Hoje eu tenho um prazer de pegar um Paulo Larosa, que hoje é um professor fantástico de anatomia, Paulo Laino, Newton Alves, fizemos juntos, então, e foi onde a gente foi aprendendo, nas conversas. Meio século de anatomia. Conversas de bar, a gente se encontrava, pô, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, vamos tentar melhorar isso, vamos tentar melhorar aquilo, né? E o que a gente percebe hoje em dia é uma deficiência mesmo. Muito grande. As pessoas, os alunos, às vezes, eles não conseguem ligar a coisa, eles não conseguem entender a razão. Uma coisa com outra, né? Eu sempre digo assim, eu fico muito satisfeito quando o aluno chega para mim e fala, lógico. Quando ele usa essa palavra, lógico. Ele entendeu. Lógico. Por quê? Porque ele entendeu por quê. Exatamente. A lógica. Ele entendeu o porquê daquilo. Então, a minha aula era muito baseada assim em um aluno ver uma lógica naquilo que ele está ouvindo. Não ter que decorar os nomes. Não. Tá. E a minha aula é muito assim, eu faço muita pergunta para o aluno, é uma aula tem uma recíproca muito grande. Então é fantástico, porque o aluno, primeiro que ele não dorme, que ele é obrigado a ficar acordado, que eu vou chamar ele, né? E a gente acaba explorando mais a aula fica mais saborosa, fica mais interessante, fica mais gostosa, dinâmica. Né? Eu já terminei a aula assim, depois de 8 horas, 10 horas de aula. Assim, todo mundo ali. O aluno fala, pô, anatomia é maçante, e o aluno fala, nossa, anatomia gostosa. Que legal. É a forma que interessante, foi gostoso. Durante 50, quase 45 anos, você lapidou tudo isso, né? E aí conseguiu criar um curso que, vamos falar, seria o néctar de tudo aquilo que o professor Altruda fez. E Altruda, me conta uma coisa, eu, como cirurgião maxilofacial, implantodontista, eu tenho me deparado, nós profissionais, cirurgiões dentistas, com uma nova realidade, onde a gente tem ouvido cada vez mais a harmonização orofacial, a gente vê cada vez mais os cirurgiões dentistas entrando nisso, e como todas as áreas, a gente acaba tendo os abusos, né, extrapola um pouquinho, e isso preocupa um pouco, porque eu vejo que o cirurgião dentista na universidade,
ele não tem aquela formação da anatomia que seria ideal. Eu fui aprender anatomia mesmo na minha residência de buco. Sim. E aí eu falo, pô, o cara sai da faculdade com a carga reduzida e aí já vai começar a fazer harmonização orofacial. Você enxerga com bons olhos esse novo posicionamento dessa especialidade, da forma como que ela está acontecendo no dia a dia dos cirurgiões? O que eu vejo é que existem bons profissionais na parte de harmonização, gente Sim. fazendo um trabalho Como em muito toda bem área. feito, como em toda a área, mas eu percebo em alguns cursos que eu fui da parte de anatomia de harmonização que falta conhecimento. Falta elemento, falta conhecimento, base. falta base de anatomia. E eu sinto isso porque eu vou fazendo pergunta. Puxa vida, você vai fazer um preenchimento aqui, você colocar uma agulha, o que você pode atingir aqui? Não enxerga. sabe, não enxerga, ou não lembra, ou então é isso que eu acho que falta. E é onde acontece às vezes os acidentes, né? Você pega alguns acidentes de necrose, rompe algumas estruturas importantes, e isso aí que eu fui percebendo. E o desconhecimento, né? Exatamente. Você vê que falta um pouco mais de conhecimento, um pouco mais. E não é que não aprenderam às vezes, esquece. É uma coisa normal. Ela estudou isso há muito tempo. Por isso que esse teu programa que você fantasticamente está implantando aqui no mercado, você dá a opção da pessoa estar aqui do seu lado. Você fica lá em casa. Vai trabalhar, puxa o vida. néctar do conhecimento. Pô, a gente está trazendo, assim, essa é a ideia. Professores que realmente marcaram uma formação, que tem esse espírito do real ensinar. Sim. Pô, você acabou de falar, você sente prazer, se sente bem em ensinar. Só aí. Então, assim, eu acho que a gente tem uma honra de ter você aqui com a gente. Eu que fico honrado aqui. E aí eu queria partir agora para um lado mais histórias engraçadas da anatomia. Tem alguma história? Pô, 45 anos de anatomia, deve ter história aí que dá para sentar e horas, mas Ai, tem histórias. uma outra história daquelas bem particulares, assim, que... Já tive várias histórias de aluna que... teve uma que foi interessante, uma vez que ela que tentou colar, e eu quis mudar ela de cadeira, de carteira. Ela falou, não vou mudar. Eu falei, não, estou te pedindo, você tem que mudar. Não vou mudar. Eu falei, não. Aí quando ela pegou, ela levantou, saiu da sala correndo com a prova na mão, era uma prova teste. E eu tive que sair atrás dela, deixar a turma sozinha. E ela pegou e entrou no banheiro das meninas, eu entrei no banheiro das meninas, cheio de aluno lá, falei, vocês me desculpem, mas essa prova aqui ela não pode ficar com ela. Aí fui lá, peguei a prova, ela estava... Quer dizer, é uma das coisas... Histórias de alunos. Tem aluno que faz perguntas às vezes, né? Você, nas provas práticas, você vê umas respostas assim, né? Você vê aonde que ele pensa, onde que ele chegou para dar aquela resposta. E às vezes ele mesmo acha engraçado. Depois que eu falo, a altura da... Você vê como é que é, né? A gente inverte, a gente Totalmente. troca, né? Mas tem muito. Eu já tive, por exemplo, uma das faculdades em Santos, que eu comecei a lecionar lá, e eu vi um professor numa das cubas de cadáver, lá embaixo da cuba. E eu falei para o técnico, um professor que está deitado lá. Ele falou o nome, eu não me lembro agora. Falou, o professor tá. Ele falou, o sonho dele era ficar aqui no laboratório. Então ele dentro das cubas. Das cubas de formol? Morto, dentro das cubas, né, junto com os outros cadáveres para estudar. E era o sonho dele, era ficar lá. E ele ficou lá? Ele ficou lá. Eu não me lembro o nome dele. Tem tanta história que a gente... Histórias e mais histórias. Mas é interessante, é legal. Eu vivi muito essa parte da anatomia. Eu peguei a minha fase, por exemplo, lá quando eu tinha meus 28, 29 anos, então era tudo, era uma agitação, né? E outra, uma das coisas boas para mim é que eu sempre estive no meio de jovens. Então meu espírito ficou legal. Eu achei que eu fiquei com o espírito mais jovem. Não fica rabugento? Não fiquei rabugento, acho que não. Hoje em dia acho que talvez um pouquinho, mas eu peguei esse espírito da juventude. Né? E como eu me dava muito bem, então eu participava muito, eu ia nas festas com ele. No churrasco. Mas era um respeito impressionante.
na festa, assim, noitadas, eles falavam comigo, davam risada, e a gente brincava tudo. Na aula, É outra acabava história. Na tudo. prova, é Eles outra tinham, história. eles tinham um É outra respeito história. muito grande. E por isso que virou amizade. Eu vejo hoje em congressos, nesses congressos que a gente vai de odonto, que tem anualmente Do aqui em CIOSP. São Paulo, do CIOSP, né? Então lá é uma fonte de ex-alunos. Nossa, É você uma deve fonte. andar lá Não, a minha mulher, por centenas. exemplo, a minha mulher ela é dentista, ela foi minha aluna, né? A Sandra, ela foi minha aluna. E ela vai comigo nos congressos, ela não fica do meu lado, porque ela fala, não dá para ficar com você, tchau, eu vou embora, vou andar Você sozinha, não anda. porque eu paro, Eu eles imagino. paro. Ô, professor, que Mas o saudade. bacana, primeiro que eles lembram meu nome, porque às vezes o aluno não lembra o nome. Quem que te deu aula? Você. Altruda, que é o nome que eu Difícil. forço para O falar. que quer dizer Altruda? É, boa pergunta. Boa gente, talvez. Eu não sei, estou brincando. Legal. Mas Altruda é italiano, né? Ela Altruda. é italiana. E eu sempre forço. Antigamente me chamavam de Luiz. Oi, Luiz, professor Luiz, professor Luiz. Eu falava, puxa, Luiz é uma coisa tão sem graça, né? Eu gosto do nome Luiz, né? Luiz. Mas eu falei, mas não sou eu. Aí eu comecei a forçar em Altruda. Né? Eu falava, senhor Altruda. Não, Luiz Altruda. Luiz, esquece, Altruda. Altruda. Na próxima semana vamos ter uma prova sobre o meu nome. Então vamos fazer perguntas. Se você não souber o meu nome, né, você já vai começar com uma nota 0. Então, Boa. e eles aprendiam rápido, né? nome. Aí é uma forma rápida. E Altruda virou um nome referencial à anatomia. Falei, Altruda é mais fácil que Altruda. pterigoide. É mais fácil. Então aprende Altruda. E ficou conhecido como Altruda. Os ex-alunos, os mais antigos, me chamam de Luiz ainda. Eu falo, você teve aula comigo há muito tempo, né? Você me chamou de Luiz, então você é muito antigo. Mas o Altruda, ele pegou. Né? E eu fico, assim, orgulhoso. Né? Para você ter uma ideia, como eu tenho orgulho dos meus alunos, né? Tem um outro professor de anatomia que é muito bom também, o professor Ayrton Quinol. Hoje é o meu dentista, é meu ex-aluno. E eu só vou com ele, eu confio demais. Quer dizer, se eu vou numa pessoa que foi meu aluno, é porque eu confio no que foi dado, né? Trabalho também com Emílio Gereissati, Marcelo Trulha hoje, né? É um garoto que começou comigo na anatomia, né? Eu falei para ele, Marcelo, você vai dar aula comigo? Ele recém-formado, falou, não vou. Não, você vai dar aula comigo? Não, não vou. Eu não vou dar aula, eu não quero, não vou. E eu falei, não, Marcelo, vai. Você vem comigo, você só vai fazer aula prática, você só ficar na prática. Aí ele começou 2 semanas, eu falei, prepara uma aula de respiratória e teórica. Aí ele treme, mas hoje é um grande professorzaço. Né? Esse real espírito de ensinar, eu acho que é fundamental. E assim, se eu parar e pensar em 25 anos estudando, se eu tivesse que lembrar de poucos professores que marcaram a minha formação, não enche uma mão. E você andar num congresso, e eu sei de onde você vai, todo mundo sabe quem é o professor Altruda de anatomia, eu acho que o principal foco é esse espírito de transformar, você conseguir transformar a anatomia numa aula prazerosa. Esse para mim, isso é o principal ponto que eu considero da minha aula. Modestamente falando, quer dizer, eu acho que eu consigo atingir o que o aluno está esperando, a expectativa do aluno. E aplicar essa anatomia dentro das especialidades, né? Comentar, Sim, isso é muito interessante, né? Porque foi bom que você falou isso, porque para cada especialidade eu tenho uma aula de anatomia. A minha aula não é sempre a mesma. Então, se alguém me chama da especialização de implante, eu tenho uma aula de anatomia para implante. Se é uma radiologia, aula eu tenho uma aula para radiologia, eu tenho uma aula para ortodontia. Então, algumas coisas que eu falo aqui, eu não preciso falar ali. Né? A harmonização, que eu vi que começou a crescer, muita gente me chamou, eu tive até que estudar um pouco de harmonização para poder dar aula para os alunos interessados em harmonização. Inclusive, dentro da plataforma, Sim. Você gravou um curso que eu tive a oportunidade de assistir várias vezes. Sim. Praticamente são 11 horas de aula. E eu vi que você dividiu
por módulos Sim. em relação à anatomia. Explica Sim. por que essa divisão, qual que é a razão dessa divisão? Vamos começar com o crânio. Por que crânio é tão importante, É a né? Os base. ossos. Crânio, para mim, é a base. É a base de É a tudo. base. Se você quiser saber a anatomia de cabeça, você tem que saber primeiro o crânio. O crânio. Mas não é saber bem, saber a composição dos ossos, as articulações, para você aprender depois origem e inserção muscular. Com isso, você entende a função do músculo. Puxa, o músculo se origina aqui, se insere ali. Você entende a dinâmica muscular. Aqui é um ponto fixo, aqui é um ponto móvel. Imagine o músculo contraindo. Bom, se contrair, então a parte móvel vai em direção à fixa. Aí você já determina a função sem decorar. Você entende. É lógico. Só pode fazer elevação. Só pode fazer protrusão. Né? Então o aluno usa a palavra mágica para mim, que é lógico. Lógico. Né? Sabendo o crânio, você tem, além da parte de músculo, entender a função, não de decorar, com o conhecimento do crânio, você entende o trajeto dos vasos, você entende o trajeto dos nervos. Então você pega, na odontologia, qual é o nervo do dentista? É o trigêmeo. Você aprende o trajeto dele, porque você sabe, passa por aqui, caminha por ali, entra ali, se divide aqui. Você sabendo esse trajeto, isso daí vai te dar, por exemplo, uma opção de fazer um outro tipo de anestesia. Você vai fazer uma anestesia infiltrativa, por exemplo, num dente anterior aqui, você fala, puxa vida, eu não vou querer anestesia aqui, porque tem um abscesso, alguma... Eu vou fazer um bloqueio à distância. Se você quiser fazer uma distância. distância, é só saber por onde vai o nervo. Precisa conhecer mesmo, né? Mas você fala, puxa vida, ele vem lá do sulco infraorbital, então ao invés de fazer anestesia aqui, eu faço aqui, porque eu sei o trajeto. E eu vou falar para você, professor, eu ministrei também vários cursos de pós, né? Você sabe disso na área de implante. E assim, na clínica, em uma década dando aula, eu vejo que os alunos, eles não sabem trigêmeo. Eles não sabem o quinto par craniano. E esse daí é o nervo do dentista. O cara tem que saber isso daí como? Não tem jeito, Não tem saber. jeito, tem que saber. Então, isso tudo mostra por que eu fiz essa divisão nesses módulos, né? Então vai ter uma aula de ossos, crânio, explicando detalhadamente todos os ossos. Depois tem uma aula de músculos da mastigação, mostrando a origem, inserção e funções. Depois tem uma aula de trigêmeo, uma aula de carótida, né? Os principais vasos da artéria carótida. E tem o módulo que nós fizemos de anatomia para harmonização facial. E nisso, a gente nós tentamos mostrar algumas diferenças que muitos profissionais ainda não guardam, falam coisas que não estão corretas. Por exemplo, você pega o nervo trigêmeo. Né? O nervo trigêmeo, a gente sabe que é o quinto par craniano, ele é um nervo misto, porque ele tem a parte motora que vai chegar em musculatura para movimentar músculo e tem a parte sensitiva. E quando eu estou dando aula, eu sempre pergunto assim, quando eu falo sensitivo, o que vocês entendem por sensitivo? Todo mundo fica, sensibilidade, fala, mas que tipo de sensibilidade é essa? Aí eu converso, bom, então vamos pensar no seguinte, existe um tipo de sensibilidade, que a gente fala sensibilidade geral, é o nervo sensitivo geral. O que é o nervo sensitivo geral? Ele faz você sentir aquilo que você sente no corpo todo. Então, no corpo todo, o que você sente? Dor. Você sente dor aqui, dor no joelho, dor no braço, temperatura, você sente no corpo todo, tato, pressão. Então, isso aí é uma sensibilidade geral, que é o que o nervo trigêmeo capta, a parte sensitiva dele. Então, o indivíduo, queimei a língua, estou com dor de dente, toquei na gengiva, isso tudo é sensibilidade geral, que é do trigêmeo. Parte sensitiva. Sensitiva. Aí eu pergunto, e aí, o trigêmeo tem mais alguma? Não. Aí eu falo, e quem que dá? Qual outro tipo de sensibilidade que a gente pode ter? Gustação, por exemplo. E muita gente fala, o trigêmeo? Não, aí já não é o trigêmeo. Muita gente não sabe Aí disso. já é o facial. Aí o facial tem um ramo lá, que é o corda do tímpano, que acaba chegando nos 2/3 anteriores da língua, para fazer a inervação, eu falo agora, sensitiva especial. Especial está relacionado, só tem na cabeça. Salgado. O especial só tem na cabeça. Geral no corpo todo, especial só na cabeça. Visão, olfação, audição, gustação. E aí
o aluno entende que o nervo facial, ele chega na língua para fazer a gustação, a sensibilidade gustativa. Então já começa a ver a diferença de tipo de sensibilidade, geral, especial. Entender, né? qual que é o nervo e qual que é o outro, né? Isso Exatamente, é fundamental. E aí você começa a tirar dúvidas que os alunos acabam ou não lembrando mais, ou não associando mais. Mas você fala, mas isso é importante? É claro que é importante. É a lógica, né? Isso é super lógico. É a lógica. A forma só de como Essa você cultura, colocou a lógica. É uma cultura, quer dizer, você tem que ter cultura dentro da odontologia. Você não pode ser um mero indivíduo que vai lá e só sabe mexer nas coisas. Não, você precisa saber o porquê. Isso é importante. Honre o nome que vem antes do dentista, né? Cirurgião, dentista. Dentista, exatamente. E eu, pessoalmente, a sensação que eu tenho, que no história dos últimos 20 anos, a sensação que eles têm menos valorizado o nome cirurgião e é dentista, dentista, dentista. É verdade. Eu, como cirurgião buco, eu me sinto até meio ofendido, né? O dentista, não. O cirurgião dentista. Você não tem jeito, bucomaxilo. Né? Tem que saber muita anatomia. Não tem como. Né? Umas 3 semanas atrás eu fui dar uma aula no curso de especialização de bucomaxilo. Né? E eu falo, olha, bucomaxilo não tem acordo. Tem que saber tudo. E é interessante, você vê um bucomaxilo. E eu já escutei muito, mas dá certo. Não, não é assim. Não é assim. Foi até interessante, é um caso, essas são histórias. Eu estava falando de uma anestesia que você vai fazer no infraorbital, e eu sempre pergunto assim, qual é o dente, que dente que a gente tem que seguir para fazer uma anestesia infraorbital? 99% fala o dente canino, segue o canino. Eu falo, isso é um erro muito comum. Né? Que você fala, não, você tem o forame infraorbital, ele está um pouquinho mais para cá, você tem que seguir na direção do pré-molar aqui, né? Para você chegar no forame infraorbital. Se você seguir o canino, você vai chegar na fossa canina aqui. Aí um aluno falou, mas tudo daí você está sendo muito exigente. Eu falei, não, estou te falando que é certo. Eu falei, mas se você colocar o anestésico aqui, eu falei, tudo bem, então você vai pegar com o dedo, você vai puxando para cá para chegar no forame. Essa é a diferença então, de uma anestesia planejada, né, onde a gente vai depositar o sal anestésico próximo à região anatômica, e muitas vezes o cara que faz anestesia por encharcamento e nem sabe o que anestesiou. E muitas vezes, às vezes num processo de infecção, aí o bicho pega. Mas eu falei para ele, puxa vida, você chega perto. Então tem gente que pensa assim, no final dá tudo certo. Não é assim. Não é assim. Deus não é dentista. Ele é mais médico, com né? certeza. Então é bom ficar esperto, né? Então, eu já tive aluno assim que de levar processo de paciente por uma anestesia, por exemplo, onde ela atingiu o nervo, provocou lá uma parestesia, provocou um hematoma, atingiu a artéria infraorbital também, e ela foi processada, né? E por falta de quê? De falta conhecimento. O básico de anatomia. O básico de anatomia. Nas estruturas, por exemplo, você vai fazer anestesia à distância, aí que eu digo a importância de você saber o crânio e relacionar com o nervo. Eu vejo que muitos estudantes, tanto na universidade como fazendo pós-graduação, têm um pouco de um paradigma, um pouco de medo da anestesia pós-tuber, né? Sim. Comenta comigo, como professor de anatomia, o que tem nessa região? É para ter medo mesmo dessa região, da região pós-tuber? É uma região delicada, né? Eu acho que assim, você tem que ter o conhecimento anatômico da região, o conhecimento bom da técnica, né? Porque você tem nessa região, quando você faz uma anestesia pós-tuber, você está indo com a agulha em direção ao músculo pterigóide lateral. Se você não fizer a angulação correta, você penetra dentro do músculo. Você tem ali um plexo venoso, chamado plexo venoso pterigóide, né? Que você pode atingir esse plexo através dessa anestesia pós-tuber. Mas isso acontece se você não souber a técnica, e não conhecer a anatomia errada, e não saber a anatomia que tem ali. Você tem que do saber espaço ptérigo maxilar palatina. Né, você chega na região de tuber. Eu, por exemplo, quando eu tinha consultório, eu trabalhei em consultório durante 18 anos. Né, depois eu tive uma oportunidade aí de
para a Espanha, dar um curso aí para uns médicos espanhóis que queriam se transformar em dentistas, né? Uau. Lá pela USEC. E aí eu fui para a Espanha, fiquei com um grupo lá de 33 alunos. Depois esses alunos vieram para o Brasil, ficaram comigo aqui na clínica 3 meses, né, trabalhando. Foi muito interessante, né? E a gente percebia assim, a falta de conhecimento deles era muito Era grande. gritante, né? E olha, eles eram médicos, tá, mas você vê na parte de cabeça assim, eles tinham uma grande deficiência. Né? E a gente falava post-Uber, eles não faziam. Não. Sério. Eu falava, não vou. E me fala uma coisa, Altruda, décadas dando aula em centenas de cursos de especialização, você é um cara que tem um parâmetro muito bom. O que você vê? Qual que é o nível do pessoal em relação à anatomia aí? O que você tem visto? E existe alguma forma de o cara correr atrás disso? Sim. Eu sinto assim. Eu procuro acreditar sempre que é o esquecimento. E tem o esquecimento também. Sim, normal. Você não vai ficar estudando todo dia, pegar nada, você esquece. Talvez alguns alunos tenham falta de base, de ter se dedicado mais na faculdade. Ou uma formação insuficiente na universidade que fez. Também. Tá. E também aquela história, eu vou estudar para tirar nota na prova. Então ele só estuda para fazer aquela prova, depois aquilo lá ele esquece. Né? E também, às vezes, falta de cobrança dos professores, de tempo dos professores trabalhar com os alunos. Né? Eu já vi alunos assim, eu falava, olha, não saiam da faculdade sem fazer todas as técnicas anestésicas. Né? Aí depois o aluno chegava no último ano e falou, Altruda, mas eu cheguei professor lá fora, eu queria fazer, tá? Eu falei, não precisa fazer não, você faz infiltrativa que dá certo. Eu falei, vai lá e fala, não é que não precise, pode ser que você, outra técnica dê resultado. Mas eu quero aprender a fazer uma infraorbital, a fazer uma post-Uber, a fazer uma forame palatino maior. Eu falei, você tem que ter essa noção. E às vezes o professor mesmo cai fora. Sim. Não precisa não, faz infiltrativa que dá melhor. certo. E assim vai. Então a gente percebe que tem uma certa deficiência, né? E aí eu volto a falar a importância desse teu trabalho. Nessa tua vontade de fazer coisa boa, né? Esse teu trabalho que você fez pela Quantum Leap, né? A ideia que eu falei fantástico. é assim, de verdade, é pegar o que eu tive de melhor, muitos ao meu redor teve de melhor da anatomia, e poder trazer isso de uma forma acessível para o estudante de odontologia, seja do 1º ao 5º ano, quem está aprendendo, quem não aprendeu direito, o cara que está na pós e precisa dar uma reciclada, porque assim, hoje a gente tem muitas formas na internet de acessar, mas uma coisa que sinceramente para mim marcou é a forma de como você consegue entrar dentro do aluno e mostrar para ele uma lógica, e aí no final ele acaba decorando, né? E a palavra decorar vem da palavra italiana decore, né? Tudo aquilo que você decore, tudo aquilo que você coloca no coração, você aprende com o coração, você não esquece. Eu gostei dessa colocação. Essa ideia do coração é bom. Decore. Tudo que vem do coração é bom. Né? Um assunto, acho que bem interessante, e que quando, pelo menos, eu entrei na universidade, e aí no 1º ano a gente já começa a ter a disciplina de anatomia, e a gente vai para o laboratório de anatomia e começa a ter os primeiros contatos com os cadáveres, né? E uma coisa que me marcou muito foi na minha primeira aula de anatomia, eu tinha um professor que era um neurocirurgião, chamava Donizete na época, e ele chamou um padre, e o padre fez aquela oração do cadáver. Fantástico. Que quando eu falo para você que é decore, é decore. Eu lembro até hoje, toda vez que você inserir o bisturi sobre este corpo, saiba que ele nasceu, ele viveu, ele foi fruto de amor, e que hoje ele está aqui presente, colaborando para o ensino. Então, né, a exigência do respeito, né, àquele corpo, que propicia o ensino. Então, assim, eu acho que a anatomia tem esse lado também, né, do cadáver, esse lado lindo,
Sim. Conta para mim isso um pouco para mim. Eu acho muito bonito isso. É interessante. Essa parte dentro da anatomia, eu considero ela assim fundamental, linda. Ela transcende a qualquer coisa normal. Por quê? Porque dentro desse provérbio que você falou, dessa meditação, né, do cadáver, que eu acho demais, né? Você vê o cara dá o corpo, ele teve mãe, teve pai, namorou, foi amado, e hoje ele está naquela mesa fria, sem ninguém saber o nome dele, só para te ajudar. Às Né? vezes em pedaços. Não, interessantíssimo, né? Mas o mais importante disso, as coisas que eu passei, eu sempre fui muito exigente no laboratório em relação ao respeito ao cadáver. Sempre. Fui muito, muito, muito exigente, eu era meio enérgico mesmo, eu não deixava brincar de jeito nenhum. Né? Claro, tive vários casos de aluno querendo brincar. Quem que já não ouviu falar de pegar alguma peça de cadáver e colocar na bolsa da menina? Histórias famosas da universidade. Nossa, nem pensar, né? Isso daí comigo, nem pensar. Então, eu sempre tinha uma oração, sempre fiz oração. Os alunos, você tem de vários tipos. Você tem tipo assim, tá nem aí, curioso, quer mexer, quer colocar a mão, quer abrir, pergunta, quer saber como é que faz o formol, quanto tempo dura. E tem aluno que é muito... Primeiro contato com o cadáver, Primeiro peça, contato, ela é muito pedaços, assim, né? Cabeça, membros. é difícil. Então tem aluno assim que sofre muito, né, no primeiro impacto, né? Então eles não querem ver, ou querem ver com muita calma, não querem colocar a mão. Então a gente precisa trabalhar isso. Um exemplo, uma história, né, algumas já aconteceu com alguns alunos, mas teve uma aluna em particular que ela tinha perdido o irmão, né, no acidente, morreu. E ela foi lá, quando ela entrou no laboratório, ela quase desmaia, tivemos que segurar, tá? E eu falei, isso aí acontece, nós vamos conversar com ela. Não tinha acordo, ela não entrava no laboratório de anatomia. Falei, mas você precisa fazer, vai ter que estudar, vai ter que ver. E a mãe dela veio falar comigo, Truda, por favor, tenta dar um jeito, ela quer desistir do curso, né? Então eu peguei, conversa, ela não entrava no laboratório, eu colocava na minha sala, conversava com ela. Aí logo eu peguei um ossinho, pus na mesa, ela foi vendo, aí eu peguei um outro ossinho. Aí no final ela conseguiu enxergar que aquilo não era aquilo era uma peça anatômica que não tem mais nada, né? Sim. Então não precisaria ter medo, nem... e aí ela conseguiu. E hoje em dia, que para mim era fundamental estudar em cadáver, né? Hoje em dia já você percebe que as faculdades já estão estudando muito em peças sintéticas. Peças Não sintéticas. sabia disso, sério? Estão trocando o cadáver por peças sintéticas. É bom, eu diria não é ruim, mas tem peças e peças sintéticas. Tem peças, por exemplo, que você compra de uma qualidade excelente. Tem umas peças alemãs, uns crânios, umas cabeças muito boas, dá para estudar. Mas é tudo igual. É tudo igual. Você pega lá, compra 20 crânios, tudo com a mesma cor. Você pega as artérias, tudo igual. Então o aluno, ele não tem aquela coisa de pegar uma cabeça... Estou chocado, não sabia disso. Levantar um músculo, falar, procura ali embaixo do músculo, você vai ver que a artéria está passando ali. Então ele pegava o músculo com a pinça, levantava, passava por baixo, pegava o fiozinho do nervo. A minha formação foi assim. Sim, para mim é o ideal. Lógico, estudar em cadáver Hoje é muito melhor. Mas Tem sabe... faculdade que tem, mas muitas já estão trocando por peças sintéticas. Agora me explica uma coisa. Eu tive a oportunidade, e você também, de viajar para vários cursos no exterior, principalmente nos Estados Unidos, e a gente sabe que até as empresas, dentro das empresas, tem o Cadaver Lab, aonde você faz a prática das cirurgias odontológicas, maxilofaciais, médicas, e eu vejo que a quantidade de cadáver é algo abundante. Sim. E em contrapartida, você me relatando isso, como funciona esse processo de cadáver? Como que
Eu não sei como funciona. Eu acho que o telespectador gostaria de saber, desde a captação, como que funciona um cadáver hoje, por que que falta isso aqui no Brasil? É difícil, né? Você tem o Instituto Médico Legal, você tem alguns centros, né, de cadáver que você faz um pedido. Né? Você faz um pedido através da universidade, e tal, tem o curso da área da saúde, vários cursos necessitamos, né, de cadáveres para poder realizar o estudo e tal. E eles enviam para você alguns cadáveres, mas não é assim fácil, não. Eu já tentei, mandei mais de 10 cartas lá para o Instituto Médico Legal, para o Serviço de Verificação E de esses cadáveres Óbitos. que chegam, eles sempre são indigentes ou tem casos que a família acaba A doando? maioria é indigentes. A maioria é indigentes, né? E esses cadáveres que vêm para a universidade não podem ter, tem que ser morte natural, não pode ser morte violenta, lógico, né? Não pode ser morte violenta. E a gente percebe que tem uma parte. Um exemplo. Uma vez eu estava na faculdade, alguém veio me procurar, o professor Luiz Altruda. Aí me levaram esse rapaz para conversar comigo. Falou, você é o professor Altruda? Sim. Eu ouvi dizer que você compra cadáver. Eu falei, como é que é? Se eu compro cadáver. Ficou meio mórbido. Eu falei, não, veja bem, calma. Não, pode escolher. Você quer, Você pode escolher. pode escolher, você quer mais homem, mais mulher, idade, mais novo. Eu falei, não, amigo, acho que você está. Nossa, some daqui, pelo amor de Deus. Eu falei, isso é um processo que tem que ser tudo legalizado, tem que passar pela polícia, tem que. Não é nada disso. Não, sai daqui, compra cadáver, imagina. E o cara achou que eu ia ficar mesmo. Não, Histórias e mais histórias. E histórias e mais professor, histórias. a partir do momento que um desses centros enviam para a faculdade o cadáver, no momento que o cadáver chega na faculdade, como que ele é tratado? Normalmente você tem o cadáver e você tem que injetar formol, né? Ou glicerina, hoje em dia está muito em cima de glicerina. Então você pega aqui um vaso aqui da virilha, aqui se injeta formol, vai para o corpo todo, então ele fica formalizado. Então ele mantém por muitos anos. Anos e anos mesmo. Anos e anos. Agora, hoje em dia, eu vejo que estão usando um pouco de glicerina. Eu acho que a glicerina um pouco na cabeça, assim, não no corpo todo, mas ela deixa um pouco escura a peça, os músculos ficam mais escuros. Não é tanto quanto o formal. Porque formal tem o cheiro, né? Isso é uma Aquele coisa. cheiro, Nossa, quem nunca sofreu com o cheiro do formol no eu adorava ver laboratório? os alunos indo para o laboratório, Chorando. tudo saindo lágrimas, né? Vou estudar chorando. Né? Mas essa parte é muito interessante, essa parte de cadáver, sim. Existe, eu não conheço, tá, mas deve ter alguma forma de vender cadáver, sei lá por onde, que se faz. E normalmente eles querem quando tem a faculdade de medicina, fica mais fácil. Quando tem a faculdade de medicina, parece que tem Uma abertura uma maior. abertura, é mais tranquilo, né? Então alguns serviços de verificação de óbitos já mandam uma quantidade de cadáveres para a faculdade de medicina. Quando não tem, aí você tem que se virar bem. Olha, eu acho complicado. O aluno, antes de já estudar numa peça, a gente sabe que a peça, ela vai te mostrar, você vai estudar anatomia, mas uma peça é diferente de uma cirurgia de um paciente vivo, completamente, muda muita coisa. Muda. Né? Aí já existe um degrau. Agora, os alunos hoje estão aprendendo, na grande maioria, em modelos de acrílico, e aí eu fico pensando, não tem peça, vai para cirurgia, é complicado, E é o hein? que temos. É o que E é o que temos. temos. E assim tem que ser. Você vai nas universidades americanas, europeias, Sim. os alunos dissecam as cabeças, Sim. igual nós Como eu tinha no curso de topográfica, os alunos dissecavam. dissecavam a cabeça. A medicina normalmente disseca, tem anatomia topográfica no curso de medicina, já é. Mas na odontologia, eu tive em Bragança, na minha época eu tive uma anatomia topográfica, eu tive que dissecar uma cabeça. Depois eu nunca mais vi a disciplina de anatomia topográfica. O aluno que assistir a aula de anatomia do Ponton Lip, você acha que ele vai conseguir resgatar e sedimentar de novo, né, a anatomia
aplicada às especialidades? Sem dúvida. Eu acredito que o aluno, além de reavivar a memória dele, o que ele aprendeu, o que ele esqueceu, e vai ajudar muito, vai ajudar muito. E para aqueles que não é só causa de esquecimento, é falta de conhecimento, eu acho que vai ajudar muito. Vai Você construir a assistir um base, vídeo, eu imagino, né? Você assistir um vídeo só para você sentar, pausar, calmo. voltar. Puxa, ele falou, deixa eu ver se eu entendi aqui. Amanhã eu vou fazer uma cirurgia, deixa eu fazer um planejamento cirúrgico, então eu vou lá, deixa eu pegar essa parte. Olha que interessante, ó, tá a artéria, tá o nervo. Você trabalha com muito mais confiança, Sim. você opera, é o que eu digo, é uma cirurgia limpa. Você faz, pô, eu já sei que tem aqui embaixo, eu faço, ó, já o nervo está ali, a artéria está ali, ó, o músculo ali. Então, Eu falo para os alunos, é lindo você poder operar, você poder incisar, adentrar, conhecendo as estruturas. é outra coisa. É um mundo incrível, né? É outra um mundo coisa. incrível. Gostaria de agradecer de coração a presença desse ilustre professor, assim, de verdade, um dos ícones da anatomia do Brasil, meio século, tudo que você construiu. Eu trouxe você aqui de novo, porque você fez parte, não só de mim, mas do meu grupo, você fez parte da nossa formação. E a forma de como você ensina é fantástica. Então eu queria agradecer muito a presença desse podcast. Gostaria que você passasse uma mensagem final aí a todos aqueles que não dão muito valor ou que precisam de uma reciclagem de anatomia. Obrigado de coração, Altruda, vou ter você aqui, fantástico. Eu que agradeço, Guilherme, essa oportunidade de poder falar com você, de poder estar passando alguma coisa boa, né, para os profissionais da odontologia, essa possibilidade de se reciclar, de se atualizar, né? Então, isso daqui foi muito bom, né? Eu fiquei muito satisfeito, eu sempre achei que o seu trabalho, repito, foi muito bom. Esse teu trabalho é um trabalho muito bem feito. Agora, é claro que você tem que ter a opção de você ter essa vontade. Você tem que fazer, mas querendo aprender mais mesmo, né? E outra, não precisa sair de casa, né? Não, isso aí é fantástico. Eu dei um Google e eu não achei em lugar nenhum um curso completo de anatomia aplicada às especialidades, é difícil, gravado particularmente com o Pelé da anatomia. E foi bacana, porque, claro, mesmo assistindo vídeo, tem coisas... eu assisti todas as aulas, tal, e mesmo assim ainda pode ser que alguma parte tenha passado desapercebido. Talvez eu tenha falado alguma coisa trocar. Mas a essência está ali. A essência está ali. Você podendo ter um bom livro também para te acompanhar. Sim. Eu gostei demais. A Quantum Leap, né, vocês estão de parabéns. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Estamos sempre à disposição. Um abraço. Um abraço. Pessoal, esse foi mais um podcast, Papo de Especialista, com um grande professor, Altruda, um dos ícones da anatomia do nosso país. Não percam os próximos podcasts.